Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje vocês estão percebendo que eu estou deixando uma aula gravada para vocês. Nos próximos dias, na aula de literatura e na aula de arte, vocês terão aula desta forma. A aula ela é cronometrada para 40 minutos. Isso não significa que os vídeos deixados gravados terão 20 minutos. Vocês terão 40 minutos de aula, mas eu irei pensar em quantos minutos vocês deverão assistir aos vídeos, em quantos minutos vocês levarão assistindo a um outro vídeo de exemplo, ou lendo um texto, ou fazendo uma atividade. Portanto, pessoal, vocês podem ficar bem tranquilos que nós vamos fazer com que as coisas não fiquem cansativas para vocês, ok? Na semana passada, não, melhor, na segunda-feira, nós tivemos aula de literatura e nós falamos sobre objetividade e aquilo que é prolixo. Objetividade, nós vimos que é quando você é curto e direto numa resposta, e o prolixo é quando você faz o quê? Você fica rodeando ali e falando nada com nada. A gente falou bastante sobre isso. É o famoso encher linguiça. Numa prova, numa redação, para o seu professor ou para um vestibular, qualquer coisa do tipo, você jamais deve ser prolixo, você jamais deve encher linguiça, falar coisas que você não tem domínio. Para falar sobre coisas que você não tem domínio, você tem que ser uma pessoa que tem bons argumentos. E sobre o que nós vamos falar hoje? Sobre argumentos, sobre opinião. Por quê? Vocês vão começar a estudar artigo de opinião. O artigo de, não sei se vocês já estão vendo isso em língua portuguesa, mas acredito que sim. Artigo opinião, então, pessoal, vai ser quando você emite uma opinião, mas você tem uma justificativa, você tem base para aquela opinião que você dará. Você estará baseado em algo, em alguém, certo? E o argumento, ele é exatamente uma ferramenta para você mostrar que você tem conhecimento, que você tem domínio sobre determinado assunto. Então, quando você diz assim, ó, eu gosto de suco de uva. Quando você diz eu gosto de suco de uva, isso é um fato ou é uma opinião? Ou é uma informação? É uma informação. Você simplesmente está informando a algo ou alguém. Eu gosto de suco de uva. Então, você gosta de suco de uva. Ok, é a sua informação. Quando você diz suco de uva é o melhor, você está dando um fato ou uma opinião? É uma opinião. Por que é uma opinião e não é um fato? Na frase suco de uva é o melhor, o suco de uva, ele pode ser o melhor para você e para outras pessoas. Não significa que é o melhor para todas as pessoas. Por isso não é um fato. Fato é aquilo que não pode ser mudado, é uma realidade coletiva. O melhor ser o suco de uva não é uma realidade coletiva. Pode ser bom para um, pode não ser bom para o outro. Ok. Então, quando você diz suco de uva é o melhor, você está emitindo a sua opinião. Para você, o suco de uva é o melhor. Você, quando for dar uma resposta ou quando for trabalhar com argumento, você não pode dar apenas a sua opinião. Você tem que argumentar sobre aquilo, ou seja, você tem que mostrar que o seu pensamento é o correto. Quando vocês querem um direito de vocês no colégio, ou quando vocês querem alguma coisa com os pais, o que vocês vão fazer? Solicitar, pedir. E vocês irão usar uma justificativa para aquele pedido de vocês. O argumento é um nível um pouquinho maior do que a justificativa. Ele é o que induz você a garantir que você tenha, que você possua ou receba algo, tá ok? Receba algo o quê?
a concordância da outra pessoa. Eu vou dar exemplos para vocês. Por exemplo, vou fazer compartilhamento de tela, só um minuto. Ok, para mim foi. Então vamos lá. Eu gosto de suco de uva. Isto é uma opinião. E se você fosse transformar isso em argumento? Existem dois tipos de argumentos que são necessários para vocês entenderem, que é o argumento contrário e o argumento de autoridade. Então, eu gosto de uva, opinião. Você vai ter que contradizer esta opinião, mas argumentando, dando além de uma justificativa. Eu gosto de suco de uva. Aliás, isso é uma informação, né? Suco de uva é o melhor. Suco de uva é o melhor. Eu gosto de suco de uva é simplesmente uma informação, é o seu gosto. Mas quando você diz suco de uva é o melhor, você está dizendo por você e por outras pessoas. E isso não é um fato, é um pensamento, não está correto. Então você vai dizer: suco de uva não é o melhor. Suco de uva não é o melhor. Você simplesmente contrariou a opinião de cima. Você deu uma opinião diferente. Você não argumentou. Percebam que você vai justificar agora. Ó, suco de uva não é o melhor, pois existem várias frutas no mundo. Então você justificou. O suco de uva não é o melhor, pois existem várias frutas no mundo. Por que o suco de uva não é o melhor? Porque existem outras frutas. Você justificou. Mas eu quero que você argumente. Argumentar é buscar uma ferramenta, é buscar uma maneira de deixar claro que o seu pensamento é o correto. Então, ó, suco de uva não é o melhor, pois existem várias frutas no mundo e todas e e praticamente todas fazem bem ao nosso organismo. Suco de uva não é o melhor, pois existem várias frutas no mundo, justificativa, e praticamente todas fazem bem ao nosso organismo. Qual foi seu argumento? Que todas as frutas fazem bem ao organismo. Portanto, suco de uva não é o melhor. Ok? Isso foi um argumento contrário. Você justificou, argumentou, contrariando a outra pessoa. Mas quando você for contrariar a outra pessoa, para não aparecer que você é um ser totalmente arrogante, você vai dizer que você entende a posição da outra pessoa. Então você começa assim, ó, eu compreendo ou entendo, eu compreendo a sua opinião. Mas o suco de uva não é o melhor. Olha só, você disse que compreende a opinião da outra pessoa. Quando você diz que compreende a opinião da outra pessoa, é a mesma coisa de você dizer assim: ok, eu estou entendendo a sua opinião, pode continuar pensando nisso, mas tenta olhar o meu lado também. Eu entendi o seu lado, agora entendo o meu. E aí você tem grandes chances de virar o jogo, de fazer a pessoa ouvir você. Por quê? Você se colocou no lugar dela e vai quase que obrigar, sem escancarar isso, a pessoa também se colocar no seu lugar e ouvir o seu argumento. Então veja como a resposta ficou boa. O seu argumento ficou justificado, contrário, e com um argumento consistente.
Eu compreendo a sua opinião, mas o suco de uva não é o melhor, pois existem várias frutas no mundo e praticamente todas fazem bem ao nosso organismo. Pronto. Argumento contrário. E se você fosse ter um argumento de autoridade? Argumento de autoridade. O que é uma autoridade? Uma autoridade é, por exemplo, uma representação de poder. Então, você vai buscar o seu argumento em algo, alguém que tenha mais poder de fala do que você. Como assim? Olha só. De acordo com a ciência, quando ingerimos suco de uva, pode acontecer uma indigestão pela fermentação que a fruta faz dentro do organismo. Além de que, dependendo do suco e da fermentação, ela pode transformar-se em bebida alcoólica. O exemplo do vinho. Percebam que você. Aqui deu só seu argumento, você não foi contrário. Então, você precisa ser contrário primeiro. Ou depois. Ó, o exemplo do vinho. Portanto, outros sucos podem ser melhores. De acordo com a ciência, quando ingerimos suco de uva, pode acontecer uma indigestão pela fermentação que a fruta faz dentro do organismo. Além de que, dependendo do suco e da fermentação, ela pode transformar-se em bebida alcoólica, o exemplo do vinho. Portanto, outros sucos podem ser melhores. Se a pessoa deu a opinião de que suco de uva é o melhor, você recorreu à ciência e você recorreu à biologia, fermentação que a bebida pode fazer dentro do estômago, ao seu senso comum de que o vinho ele vem da própria uva, da uva pura com a fermentação ali. Então, você buscou um argumento, uma justificativa contrária ao pensamento da pessoa, à opinião da pessoa, mas em algo que tenha mais poder. Mais poder do que o seu próprio organismo e a ciência não há, tá? Então, isso é um argumento de autoridade. Espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, vocês vão comentar abaixo. Outra coisa que a gente precisa só introduzir para vocês fazerem a atividade que eu irei deixar hoje, existe algo que se chama sumarização. Na semana passada, eu falei para vocês aprenderem a resumir. Que resumir não é pegar uma linha do texto, duas linhas de um texto, modificar poucas palavras, não. Resumir é você entender e transformar aquilo com as suas palavras em poucas palavras, de um modo sucinto, sem ser prolixo, ou seja, sendo muito objetivo. Então, vocês vão aprender bem o resumo e vão aprender bem a fazer sumarização. O que é a sumarização? Lembra quando, no ano passado, até no começo deste ano, eu faço na louça não, né? Na lousa, setinhas. Eu coloco uma palavra, vou colocando as setinhas e puxando. Por exemplo, eu escrevo aqui, literatura. Aí eu faço uma setinha para baixo, indico gêneros textuais. Os gêneros textuais, eu puxo setinhas indicando
alguns tipos de gêneros que existem. Eu vou colocar aqui qualquer letra, só para vocês entenderem. Então, eu vou colocando os exemplos. São as ligações que nós vamos fazendo, pessoal, através de tópicos, né? E quando você pega uma sumarização, você vai lendo aqueles tópicos e se lembrando do conteúdo que foi abordado. Eu estou dando essa introdução porque eu vou deixar de atividade para vocês fazerem aqui no roteiro. Uma coisa importante é que em todas as aulas eu vou deixar um roteiro para vocês. Então, quando vocês tiverem tantos minutos de vídeo, o restante vocês têm que obedecer aquele roteiro, tá bom? Por hoje de explicação é só, vocês vão ficar aí com a atividade. Tenham um ótimo final de semana, fiquem bem, e nós nos vemos não, vocês me veem na segunda-feira aqui com literatura novamente. Bom descanso, bom divertimento neste final de semana. Abração para vocês, queridos.